eu fui para... Gente, não sei, onde eu tava com a cabeça, foi o demônio, assim, maior arrependimento da minha vida, sabe? Padre Patrick vai revelar para nós como é que acontece a verdade por trás de todos esses debates aí que nós reagimos nos últimos tempos. Fica comigo até o final do vídeo para nós entendermos que verdades são essas, o que foi que aconteceu, como é que ele sabe de tudo isso. Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o seu sininho. E lembrando, filho amado de Deus, seus comentários, siga essas regrinhas aqui, combinado? Bora para o vídeo, mais um react, vamos lá. Hoje em dia, qualquer pessoa parece que se intitula pastor, qualquer pessoa. Parece ser um cartão de visita, né? Só se esquece que o que é exigido do pastor é a doação da própria vida. Não pode se esquecer. Em primeiro lugar, tem igrejas evangélicas sérias. Tem pastores sérios e inteligentes. Tá bom? Isso é uma verdade e eu reconheço. Essa semana eu fui para... Gente, não sei, onde eu estava com a cabeça... Foi o demônio, assim, maior arrependimento da minha vida, sabe? Fui parar num programa, era assim o formato, 30 ateus contra um padre, né? Sei lá, na minha cabeça, eu pensei assim, devem ser pessoas inteligentes, eu gosto de conversar com gente inteligente, eu não sou uma pessoa alienada. Se você começar a conversar comigo aí fora sobre o espaço, eu vou falar um pouquinho sobre o espaço. Se você falar para mim o que está acontecendo no mundo, a guerra na Ucrânia, a guerra no Irã, eu vou saber conversar contigo a respeito. Eu não sou um homem alienado. Eu leio, eu assisto jornal, eu estudo. Portanto, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. Eu achei que eu iria conversar com 30 pessoas, ao menos inteligentes, sei lá, como Nietzsche, que não acreditava em Deus, mas era um homem inteligente, um filósofo inteligente. 30 bestados, sonso na minha frente, assim, sabe? Que assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a pensar sobre isso, né? Primeira coisa aí, então logo teremos um todos contra um, Padre Patrick e, né, versus aí ateus, né? Isso é muito... legal, entre aspas, né? Porque nós gostamos muito de debates. Tem alguns que a gente ainda nem conseguiu terminar de reagir aqui. Mas a gente sempre fala, né? Nossa, eu podia colocar um padre, né? Pra debater com esse pessoal, enfim. Colocaram, mas acho que não deu muito certo pelo que o padre Patrick disse, né? A experiência dele. Tem alguns debates, nem só em relação à religião ou, né? Confrontos, que a gente vê que o pessoal, realmente é isso que o padre Patrick fala, né? O pessoal começa a jogar um monte de coisa que não tem nada a ver. E aí a gente vê que, como tá na frente de uma câmera, a pessoa quer lacrar. E aí vem ofensa, né? A gente já trouxe vários aqui. Um, inclusive, que começou a falar, né? Que a igreja era prostituta e não sei o quê. A igreja católica, né? Então a gente começa a ver uns absurdos. Primeiro que isso normalmente não acontece assim, cara a cara, né? Porque a pessoa não tem coragem. Mas quando liga a câmera, todo mundo tem assim, né? Liga aquele negocinho de coragem. Tadinho do padre, se arrependeu aí, porque não valeu muito a pena, não. Esse pessoal, como ele falou, né? Não estava agindo com a inteligência. Acontece muito, padre, infelizmente. Ia lá diante de mim, vomitava um monte de coisa. Eu comecei, isso aqui é raiva daquilo que eu represento, no final das contas. A raiva que essas pessoas têm aqui é daquilo que eu represento. E eu pensei, eu não vou ficar gritando aqui igual estes, porque eu vou perder minha razão. Seria eu num debate. Já falei pra vocês que duas pessoas que eu gosto bastante quando estão num debate é o Padre José Eduardo e também o Ariel. O Ariel pela calma dele, né? Porque o povo tá gritando, falando tanta asneira e ele tá lá. Minha cara já não ia ficar boa. Minha cara já ia ser uma cara de xingamento. Ou eu ia ficar igual o Padre Patrick. Mas o que essa pessoa tá falando, né? E o Padre José Eduardo também, mas o Padre José Eduardo mais por conta dos argumentos, da memória que ele tem, porque eu tenho péssima memória, né? Então eu gosto bastante de debates, mas ao mesmo tempo não gosto por conta dessas ações aí que o padre tá comentando. Enfim, vai ao ar ainda, vocês vão ver, né? E os abestados, eles andam em manadas, né? Vai um e fala um monte de bobagem, que não tem nada a ver com nada, não sei de onde tira tanta asneira. Aí os outros 29,
começa a bater palmo, né? E eu lá, jogado no meio dos lobos, né? A gente vai ver, né, pelo jeito. Mas eu fico imaginando a cara do Padre Patrick, todo mundo batendo palma, tipo, vocês estão batendo palma por quê, criatura? Vocês já ficaram assim? Tipo, às vezes, aconteceu alguma coisa, a pessoa falou mó bobeira e você fica, meu Deus. Mas isso foi mó bobeira e todo mundo lá aplaudindo, você fala, nossa, eu acho que eu sou estranho, né? Porque eu já tive isso, entendeu? Tanto em comentários na internet, quanto, tipo, pessoalmente, assim, né? Então, realmente, Padre, tem gente que, olha... É igual esse do Ariel que eu falei, que eu acho que de todos os debates, foi esse e um outro que foi com um desigrejado, que eu ficava assim, na tela, eu falei, não é possível, a gente não tá ouvindo isso, não é possível. Mas enfim, existem líderes religiosos inteligentes, pessoas sábias, que não comungam a mesma fé que eu. Mas hoje a gente está vivendo numa modinha, onde parece que igrejas estão se resumindo a uns galpões com paredes pretas, umas luzes. É psicologia. É querer chegar no sentimento. Um teclado, um ministério de música bom, que na maioria das vezes são pagos. Eles não são, porque eu me recuso a pagar para alguém tocar na igreja, jamais. Mas é muito fácil a gente acessar no coração das pessoas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu seria muito capaz de chegar aqui e apelar, sabe? De pedir, Jonathan, isso, vai, toca uma musiquinha, vai tocando uma musiquinha. Aí os meninos começam a produzir um som com as vozes deles lá, e vai começando. Aí eu vou começar a acessar o coração de vocês, muitos de vocês frágeis, viveram uma semana difícil, uma semana complicada, estão passando por problemas, por dificuldades, por tristezas, por percas. Eu vou começar a acessar o coração de vocês com uma palavra doce, uma voz que é capaz de chegar no coração de vocês, até o ponto do sentimento tomar conta. O sentimento vai tomando conta, vai aflorando, e eu vou sendo envolvido por aquele cenário, envolvido por aquelas luzes, envolvido por aquele teclado. Eu vou sendo aos poucos tomado por uma emoção. E às vezes, de forma consciente, ou também de forma inconsciente, aqueles que têm um microfone na mão conseguem acessar o seu coração, a sua alma machucada e ferida, e pronto, é um campo fértil para uma lavagem cerebral. Gente, uma pausa aqui, porque todas as vezes que eu ouço a palavra lavagem cerebral e situações como a que o Padre Patrick, ele relata aí, né, ele exemplificou aí, eu lembro de um vídeo que a gente fez no canal, o vídeo mais antigo, o áudio estava horrível, porque a gente ainda estava voltando, que é do caso do Jim Jones. E aquele caso, ele é o extremo do extremo de seitas, né? E eu ainda quero falar sobre essas questões aqui. Acontece exatamente isso que o Padre Patrick diz, e acontece exatamente isso no nível que o mundo está hoje. Pode reparar, todo mundo tenta acessar a sua emoção, a nossa emoção. E quando as pessoas falam isso, por exemplo, tem alguns influencers que eu gosto que eles falam sobre a emoção, que você não pode ficar se baseando na sua emoção, né, e etc. Quando as pessoas falam isso, não quer dizer que você vai negar de chorar numa missa, de chorar num grupo de oração, ou de rir, de se alegrar, ou de ficar mais em silêncio, ou de sentir um arrepio no seu coração, porque nós somos humanos. Porém, todavia, entretanto, nós não podemos ficar reféns disso. E hoje em dia, nós ficamos refém dessas questões. Eu já falei isso nas lives que nós tivemos aí, né, sobre discussões, exposições, enfim. A pessoa coloca... Gente, eu sou formada em marketing e comunicação e eu sei disso. Existe uma aula, inclusive montei um post sobre isso, né? Uma aula de teoria da comunicação e que fala ali sobre como é manipular a massa, né? Aliás, na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu muito lá na Alemanha, né? Usou-se muito a comunicação. A comunicação, ela mistura muito e ela age muito na emoção. E quando eu falo isso, não quer dizer que a comunicação é ruim. É que ela é uma ferramenta. Só que vai depender da pecinha que está atrás dessa ferramenta. Se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal. A mesma coisa que o Padre Patrick está dizendo. Existem as igrejas boas,
né, que buscam realmente a verdade ali, e tem outras que usam das ferramentas para agir na nossa emoção, e aí fazerem o que bem querem. Aliás, a questão aí do Banco Master tá envolvendo questões religiosas também, né? Igrejas que se envolveram aí nesse outro escândalo aqui do Brasil. Então, essa fala do Padre Patrick serve para nós como um alerta. Como estão as suas emoções dentro da igreja, dentro do seu trabalho, diante do seu influencer favorito? Será que você tem as reações de acordo com aquilo que estão mexendo na sua emoção? Ou você consegue equilibrar a emoção, a razão e o seu espiritual? Começo a empurrar goela abaixo de você esses discursos que estão na moda, de coach, de paz, de amor, de prosperidade, totalmente contrário à fé do evangelho. Para que a gente vai falar de dar a vida, de oferecer a vida? Por que a gente tem que falar de cruz, de provação, se eu posso ouvir isso e achar que tudo está bom? E aí eu começo a me envolver naquilo, começo a ser seduzido por outras vozes, e o que a gente tem visto são líderes religiosos muito mais interessados a se engordar à custa das ovelhas do que engordar as ovelhas, a ser pastoreado pelas ovelhas do que pastorear as ovelhas. O que a gente tem percebido nestas igrejas é muita gente acumulando a lã das ovelhas, é líderes religiosos usando Rolex, é líderes religiosos usando roupa de grife, de não sei mais o que, tá pisando na cabeça de Satanás vestido de Gucci, calçado de Gucci, de Coco Chanel, dessas coisas todas, e a gente se envolve, e muitos deles começam até com um discurso de que não, Jesus era rico, e Jesus quer que você seja rico também. É tanta asneira. Jesus era pobre, o Cristo não era rico, ele se fez pobre, poderia ter sido rico, nasceu num curral, foi pobre até o fim, deu a vida, doou a vida. Os discípulos viveram a pobreza, os discípulos viveram a doação de vida até o fim, até o extremo. E como que a gente se deixa seduzir às vezes por isso, ó, sentimentozinho, isso não é fé. A fé não é sentimento. Eu não venho para a igreja para me sentir em paz, eu não venho para a igreja para buscar paz, eu venho para a igreja para escutar a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa me mudar, transformar o meu coração, me acusar mesmo, apontar os meus erros. É por isso que tantas vezes a gente encontra pessoas que abandonam a igreja como se troca de uma roupa, né? Ah, eu não sou mais católico. Nunca foi. É aquilo que o Papa Bento XVI dizia, né? Ainda que eu seja o último católico do mundo, permanecerei fiel à igreja que eu escolhi para amar. A fé é inegociável. A fé é uma decisão de vida. Dentro da nossa igreja é uma grande dificuldade para alguns que estão caindo nessas ondas aí, quando fala sobre Cristo era pobre. Quando eu ouvi o Padre Patrick falando isso, eu falei, nossa, no coração de alguns isso deve arder, né? Que não consegue ouvir que Cristo era pobre. Do mesmo jeito que na época os judeus não conseguiam ouvir as palavras de Cristo, quando ele falava que ele veio para todos, que ele era humilde, que ele não veio para pegar a espada e acabar com tudo aquilo que estava de político, que eles achavam que era, porque ele tinha um plano muito maior. Isso incomodou as pessoas e até hoje incomoda as palavras de Cristo. E eu não tô falando só de um lado aqui não, porque agora, né, tem os dois lados aí que estão um berrando com o outro. Não, é os dois lados. A cada um incomoda de alguma forma. E aí quando a gente fala desse Deus que se fez carne e foi humilde, é exatamente para nos ensinar, e isso que o Padre Patrick tá comentando aí, né, tá nos orientando. Dar a vida. Hoje em dia, as pessoas não querem mais sofrer. Pode ver. Ai, sofreu, meu Deus, eu tenho que aliviar meu sofrimento. Não, porque eu tenho que aliviar. Então, o que faz? Várias alternativas de meditação, vários tipos de religião, porque se nessa religião eu fui perseguido, não, é porque ela não presta. Não, porque se nessa religião... E o Cristo tá onde? E eu vou ser bem séria, gente, todo mundo, praticamente todo mundo que eu conheço da minha paróquia, de outras paróquias, já sofreram algum tipo de perseguição dentro da igreja. Seja irmãozinhos que criaram historinhas, seja irmãos que fofocaram, sempre vai ter. Tem pessoas dentro da igreja que está cansada? Tem. Tem padres que estão exaustos. E sabe por que eles continuam? Por causa de Cristo.
Porque se não fosse por causa de Cristo, nem católicos nós seríamos. Iria para qualquer outra religião que dá essa paz, né? Eu tô tentando lembrar de onde que eu vi, até o pessoal de psicologia falando, que hoje em dia as pessoas estão, até essa questão de dopamina, né? Enfim, eles estão usando tanto a emoção para nós, e meio que parece uma droga. Você quer emoção o tempo todo. Você quer essa sensação de paz o tempo todo. Porque o mundo tá muito difícil. Não, porque hoje é o pior de todos os tempos. E se você comparar com outras épocas, a gente não tá tão ruim assim. Tem guerra, mas não tá tão ruim quanto antigamente, né? Então, a gente acaba não aguentando mais o sofrimento. A gente quer tirar o sofrimento o tempo todo, mas a gente não busca lidar com ele. Aliás, uma coisa que eu aprendi na terapia. A gente não vai conseguir controlar as coisas, a gente não vai conseguir apagar aquilo que aconteceu, aquilo que a gente está vivendo agora. A gente consegue aprender a lidar. E Cristo também nos ensinava a como eu lido com as coisas, como eu lido com as situações, né? E aí vamos para os finalmente aqui do vídeo do Padre Patrick. Escolho crer. Isso ninguém pode tirar do meu coração. É outras vozes. E esses vêm para matar, roubar e destruir, como escutamos no Evangelho. São assaltantes. Tiram, roubam de nós aquilo que deveria ser sagrado. Infelizmente, muitas ovelhas se deixam levar por outras vozes. Escutam outras vozes. E a gente deveria escutar a voz do único pastor. Seja mulher de verdade na sua casa, forte, determinada, corre atrás dos teus sonhos, luta, reza, coloca os teus joelhos no chão, reza pelo seu marido, reza pelos teus filhos. Você seja homem de verdade. Deixe essas vozes para lá, para trás. Mude a sua vida, torne-se um homem de verdade mesmo, aos moldes do Evangelho. Deixe ser forjado pelo Evangelho. Você precisa aprender a colocar Deus como prioridade na sua vida. Você precisa colocar Deus como centro de sua vida. Tome esse cajado que Deus um dia concedeu a você. Conduza a sua família para Deus, a igreja. Leve a sua casa, porque um dia você vai ter que prestar conta. Não deixe se levar pelas seduções deste mundo, por outras vozes. O discurso é muito bonito e se apresenta de forma muito bela. O outro campo, a outra pastagem parece ser mais verde do que o redil do Senhor. Aquela outra vida parece ser mais agradável, mas vai te levar para longe dele, para a destruição. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escuta a voz do pastor, que nos chama cada um pelo nome. E esse foi o nosso querido Padre Patrick, né? Um react que eu gostei muito desse vídeo, né? Então eu queria trazer aqui exatamente por isso, né? Pra motivar você a não se perder no caminho. Muitos estão se perdendo, até aqueles que parecem que não, né? Até aqueles que muitas vezes parecem estar defendendo a nossa fé, a nossa igreja, Jesus Cristo, e na realidade não estão. Então você tome muito cuidado. Se mantenha no Senhor, ouça a voz do Senhor. Você sabe as coisas que muitas vezes vêm no seu coração, na sua cabeça, que vêm para te perturbar, né? Quando nós estamos com Cristo, que nada perturbe o nosso coração, porque nós sabemos qual é a voz do nosso pastor. Se você não sabe, busca Deus na Santa Missa, na confissão, no grupo de oração, no Santo Terço, em todos os sacramentos, na nossa amada igreja, tá bom? E aí, o que você gostou mais assim nesse react, né? Vamos aguardar aí esse debate, né? Assim que sair a gente traz aqui pelo menos alguma parte. Olha, gente, esses debates são um pouco longos. A gente não tá conseguindo trazer tudo aqui. Conseguiremos de alguma maneira colocar esse debate aqui, tá bom? Não esquece de deixar nos seus comentários daquela forma que nós gostamos, com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar seu sininho e compartilhar este vídeo e todos os outros vídeos do canal para alcançarmos os 50 mil inscritos até o final do ano. Me ajuda aí, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo react. Tchau!